Na mesma época da última temporada, Isaiah Thomas jogou pelo Boston Celtics poucos dias após a trágica e repentina perda de sua irmã em um acidente automobilístico. Thomas estava visivelmente lesionado no fim da temporada regular e nos playoffs, enfrentando uma lesão no quadril que posteriormente necessitou de cirurgia. Mas apesar de tudo, ele lutou, mostrando incrível determinação e perseverança ao fazer isso. Boston foi eliminado pelos Cavs nas finais da Conferência Leste em 5 jogos. Mas não havia dúvida de que Thomas tinha dado tudo de si pela equipe, lutando nas circunstâncias mais difíceis. Como resultado, foi construído um vínculo especial entre ele e a franquia dos Celtics, uma equipe que Thomas já havia demonstrado. Ele faria qualquer coisa por um sentimento que ele reforçou na off-season. Durante todo o seu tempo nos Celtics, ele foi um dos melhores negócios da liga. Jogando sob um contrato assinado em 2014 com o Suns, que lhe pagou apenas 7 pontos, 2 milhões de dólares no auge. Mas com o contrato prestes a expirar após a temporada de 2018, especulava-se que ele buscaria uma extensão após sua campanha de calibre All-NBA em 2016-17, algo que teria todo o direito de fazer. Este cara foi selecionado como a última escolha no draft, mas conseguiu arranhar e lutar para se tornar um valioso pontuador e, eventualmente com os Celtics, um dos melhores armadores da liga. Mas novamente, como fez na pós-temporada, ele se sacrificou pela equipe. Thomas admitiu que Boston estava próximo de superar os Cavs como o melhor time do leste. Eles precisavam apenas de 1 ou 2 peças extras para alcançar o topo. Ele informou à equipe que aguardaria as negociações de extensão contratual até que outras necessidades de agência livre fossem atendidas. Para não ocupar o espaço do teto salarial necessário para as movimentações, eles fizeram movimentos adicionando Gordon Hayward na agência livre e Jason Tatum no draft. E com a evolução de outros jovens jogadores, eles parecem prontos para desafiar os Cavs na próxima temporada. O problema para Thomas foi que os Celtics ainda não haviam concluído as movimentações que ele havia sacrificado seu próprio ganho financeiro para viabilizar. Em agosto, um Kyrie Irving insatisfeito foi trocado dos Cavs por Thomas, outros jogadores e escolhas de draft. Menos de meio ano depois, ele jogou através da tragédia e da dor física para fazer tudo o que podia pelos Celtics. Eles simplesmente o negociaram por alguém mais jovem, melhor e mais saudável. Na época, não parecia um grande problema porque muitas pessoas viam Thomas apenas como um substituto de Irving no começo. Para os Cavs, embora fosse um que levaria tempo para se entrosar com sua nova equipe e se recuperar totalmente de sua lesão, Cleveland deveria incluir Isaiah, adicionar jovens talentos com sua nova escolha alta de draft dos Nets e manter o time funcionando. Mas, como sabemos, isso não ocorreu. Thomas não parecia recuperado após retornar de lesão. A situação em Cleveland era muito mais disfuncional do que aquela da qual ele saiu em Boston. Ele foi injustamente culpado pelos problemas dos Cavs e negociado para os Lakers no prazo poucos meses após sua chegada. Com sua agência livre se aproximando nesta off-season, as perspectivas de Thomas parecem muito mais sombrias do que se imaginava. Ele faz 30 anos no próximo ano, é generosamente listado com 5. 9 está a menos de um ano de grandes problemas no quadril, dos quais ele claramente ainda não se recuperou. E ganhou fama de ser alguém que alguns podem preferir evitar. Devido a uma situação terrível com os Cavs, não é exatamente uma receita para um grande contrato. Se ele tivesse renovado com os Celtics na última temporada, provavelmente seria um contrato parecido com o de Drew Holiday nos Pelicans. Um acordo que valia mais de 120 milhões de dólares. Lembre-se antes de se surpreender que Thomas vinha de uma das melhores temporadas de armador baixo na história da NBA e foi selecionado para o segundo time All-NBA. Voltando ainda mais no tempo, ele poderia ter decidido parar no fim da temporada, pois sua lesão no quadril piorava progressivamente. Assim como Kyrie Irving nesta temporada, ele decidiu novamente se sacrificar pela equipe. Ele jogou mesmo lesionado, superou a tragédia e priorizou a equipe na off-season. E provavelmente lhe custou 100 milhões no processo. Se ele receber uma oferta de uma equipe valendo mais de 25 ou 30 milhões de dólares no total nesta temporada, eu ficaria chocado. Um contrato de 2 ou 3 anos pagando entre 8 e 9 milhões anuais parece ser o valor adequado para ele atualmente, como um importante marcador, potencialmente no papel de sexto homem. Você pode discordar, mas não há tanto espaço no teto salarial da liga como quando jogadores como Joakim Noah recebiam contratos de mais de 70 milhões. Thomas possui uma extensa lista de alertas vermelhos em seu nome atualmente. Se ele tivesse feito a cirurgia mais cedo, provavelmente ainda estaria em Boston ou Cleveland, se preparando para receber um grande pagamento. Se ele tivesse buscado mais agressivamente uma extensão no último verão, esse dia já teria chegado. Ele teria sido, no mínimo, sua versão saudável, que teve 29 pontos por jogo e levou seu time às finais da conferência.
Agora, eu não digo tudo isso para dizer que devemos sentir pena de Thomas. No fim, ele é um adulto e tomou essas decisões por conta própria, não o culpo por isso. É uma qualidade tão celebrada em nossa cultura esportiva ser altruísta e ser um jogador de equipe. Mas não mantemos as franquias no mesmo padrão. Elas sempre farão o melhor para si e para os negócios, por isso não entendo por que as pessoas ficam chateadas quando os jogadores fazem o mesmo. Esses caras têm no máximo de 10 a 15 anos. Para maximizar seus ganhos e alcançar o maior sucesso possível, visando se preparar para o futuro. Kevin Durant, LeBron James e Kawhi Leonard cometeram erros na condução desse processo. Mas não os culpo pelas decisões que tomaram para se tornarem mais bem-sucedidos. Durant deveria ter conversado com Russ sobre sair para os Warriors antes de ele fazer isso? LeBron provavelmente não deveria ter anunciado sua saída de Cleveland para Miami em um péssimo evento televisivo. Kawhi Leonard deveria estar com o time enquanto se recupera, antecipando o que provavelmente será uma grande extensão de contrato? Claro, mas quando você considera a história de Thomas, um cara que fez tudo o que podia por sua equipe e foi prejudicado em milhões de dólares por isso. É fácil para nós, como fãs, criticarmos jogadores por decisões que consideramos desleais ou não focadas na equipe, principalmente quando isso prejudica nosso próprio time, mas será que podemos realmente culpá-los por suas escolhas? Compreendo, e também já fiz isso mais do que deveria. Mas essas são pessoas reais, com vidas e famílias para sustentar. E suas carreiras estão sempre a um salto no tempo perdido, uma má aterrissagem, um incidente infeliz de desaparecer completamente para sempre. Isaiah Thomas jamais recuperará os 100 milhões de dólares americanos. Como eu disse, as decisões que ele tomou e as consequências delas são coisas com as quais ele terá que conviver. Mas mais do que tudo, use essa história como um lembrete de que a lealdade não tem lugar no esporte, no nível empresarial ou no nível da franquia. E não se deve esperar algo diferente no âmbito pessoal. Não olhe para trás, para quando os jogadores ficavam com suas equipes na alegria e na tristeza, e pense que deveria ser assim. Isso simplesmente não é mais a realidade. Se há algo a se tirar deste vídeo, que seja isso. Lealdade nos esportes está morta.